Bom, e a CBF definiu data e horários aí dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil. O tricolor que enfrentará o Juventude nessa fase e decide fora de casa. O jogo de ida será no dia 21 desse mês, às 7h15 da noite, no estádio do Morumbi. Já volta no dia 13 do mês que vem, às 7 horas da noite, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O São Paulo já tem garantido, só pela participação na quinta fase, R$2 milhões. Se avançar, chegará nas oitavas de final e embolsará mais R$3 milhões. Você tá confiante que o São Paulo consegue a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil? Com o Roger Machado? Comente aqui abaixo. E o São Paulo acertou a chegada de um novo patrocinador, a Unicesumar. Estampará sua marca aí no calção de treino e jogo do São Paulo. A Unicesumar é uma instituição de ensino superior sediada na cidade de Maringá, no Paraná, é EAD, etc, né? O contrato aí é válido até o final de 2028 e renderá aos cofres do tricolor do Morumbi cerca de R$7.700.000 no total. Mais ou menos R$2,5 milhões por ano pelo espaço, tá? O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, mas o acordo já está fechado e assinado de acordo com o Valentim Furlan do All Sport, tá? Parceria acertada no São Paulo. Bom, e o Roger Machado chegou a seu quinto jogo pelo São Paulo, né? Já está começando a mostrar a sua enorme capacidade, modelo incrível de jogo, né, na sua equipe. Isso fica nítido quando a gente vê os números desses jogos, dessas partidas. Nos 5 jogos de Roger Machado, o São Paulo fez 152 cruzamentos na área, e desses 152 cruzamentos acertou entre aspas apenas 20, o que representa 13% de aproveitamento, apenas um aproveitamento ridículo de um time que não cria, de um time que cruza e não cruza pra ninguém. É incrível como o Roger Machado acabou com tudo que o Crespo construiu, conseguiu acabar com o futebol do Danielzinho, do Lucas Amon, do Marcos Antônio. Acabou com tudo que foi construído. Foram 38 cruzamentos contra a Chapecoense, 20 contra o Atlético Mineiro, 41 contra o Palmeiras e 40 ontem contra o Internacional. Mesmo assim, na coletiva, o Roger disse que tá vendo evolução no time do São Paulo. São Paulo teve evolução, irmão. E o São Paulo agora conta com mais novo reforço para 2026. Matheus Belém retorna de empréstimo e já treina no CT da Barra Funda. Hoje, o elenco conta apenas com o Sabino como um zagueiro canhoto, né? Até os meninos que estão vindo da base, o Osório e o Isaac, eles são zagueiros destros, né? E o Matheus Belém segue sendo o único canhoto além do Sabino. Jogador também revelado nas categorias de base do tricolor em Cotia, pode ser uma alternativa. Belém já teve esse nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e caso Roger Machado queira, o atleta está apto para jogar. Já vinha atuando lá no Camboriú, onde ele fez 10 jogos enquanto esteve emprestado no campeonato estadual, né, de Santa Catarina. Sua última partida foi no dia 7 do mês passado contra o Criciúma, quando o Camboriú perdeu por 3-2 do Criciúma. O zagueiro tem contrato com o São Paulo até o final deste ano. Matheus Belém também pode jogar como lateral esquerdo, uma boa opção inclusive, né, quando a gente não tem o Enzo e pá. Pra você, o Belém pode ser útil ainda no atual elenco, ou já deu o que tinha que dar mesmo, não conseguiu até agora, não vai conseguir mais? Comente aqui abaixo a sua opinião. E Mara Casares prestou depoimento na polícia essa semana. Como eu já havia adiantado aqui no canal, né, ela foi intimada aí pela Polícia Civil. Ela, o Douglas Schwartzman, deve ser o próximo a prestar depoimento também. A Adriana prestou depoimento, mas ficou calada, desmaiou, fez o showzinho dela, né? Essa mulher é ridícula. O depoimento é em relação à investigação que apura ali possível exploração clandestina de camarotes do Morumbi. Eu acho que já nem precisa mais chamar de possível, até porque nos áudios o próprio Douglas Schwartzman diz que é algo clandestino, né? É réu, confesso. Mara respondeu todas as perguntas em um depoimento que durou mais ou menos umas 2 horas. Seu advogado afirma que ela conseguiu esclarecer todas as questões de maneira clara. A investigação da polícia e do Ministério Público já é conduzida desde o ano passado, tá, rapaziada? E dizem que está avançada. A Força Tarefa escuta investigados e testemunhas ali antes da conclusão do inquérito. Enquanto isso, a Comissão de Ética do São Paulo pede pena máxima para Mara Casares e Douglas Schwartzman, no caso, a expulsão de ambos do quadro associativo e, por consequência, do Conselho Deliberativo. A votação que decidirá o futuro da dupla no clube tem data marcada e será no dia 6 deste mês. A data foi definida na última terça-feira pelo presidente do Conselho, Outen Aires, né, que fez de tudo para proteger os seus amiguinhos, mas não
conseguiu. A pauta encaminhada pela comissão de ética teve decisão unânime pela expulsão de Mara e Douglas, que inclusive é conselheiro vitalício do clube, mas a expulsão vai acabar com o seu mandato aí, que não sei como ele conseguiu. Já Mara renunciou ao cargo de conselheira no final do ano passado, quando a repercussão estava no auge em relação à exploração ilegal do camarote do Morumbi. Para eles serem expulsos do clube, é necessário 2/3 aí de votos do conselho favoráveis à expulsão. Carlos Belmonte, Júlio Casares e Dedé também terão seus pedidos de expulsão protocolados nos próximos dias. Enquanto isso, São Paulo também está querendo ali punir quem denunciou. Vinícius Pinotti e Fábio Maris devem ser punidos com suspensão de 300 dias. É só no São Paulo e no Brasil, né, onde o cara que acusa, né, um cara que faz a denúncia é punido. O São Paulo é igual Brasília, né? É uma catástrofe, é lamentável o que se tornou o São Paulo Futebol Clube hoje, né? Bom, o São Paulo recebeu uma proposta oficial da Pênalti para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube. A ideia é substituir a New Balance e ocupar a função que exerce hoje a empresa norte-americana. A proposta chegou nas últimas semanas e foi recusada pela diretoria de marketing do São Paulo. Os valores giravam em torno dos 40 milhões de reais por ano. Ainda havia ali um bônus ali por assinatura, uma premiação por assinatura de 15 milhões de reais, tá? O vínculo proposto aí pela empresa brasileira, a Pênalti brasileira, era válido por 4 anos, é isso mesmo. Os valores são superiores ao que oferece a New Balance pela renovação de contrato. Apesar disso, a diretoria de marketing liderada por Eduardo Toni recusou a oferta. A justificativa é que a Pênalti é inferior à New Balance quanto à distribuição e exploração de marca. A New Balance oferece hoje pela renovação até 2032 35 milhões de reais. Esse valor é contestado e pessoas de dentro do clube favoráveis à renovação dizem que é 60 milhões de reais por ano, tá? E ainda tem a questão da multa rescisória de 200 milhões de reais, que hoje é o principal entrave para a aprovação no Conselho Deliberativo. A Pênalti já foi parceira do São Paulo há alguns anos, algumas oportunidades, inclusive, né? No passado, na década de 90, se não me engano, em 2012 também ela foi fornecedora e tal, bem bonitas as camisas da Pênalti, inclusive, tá? Fizeram bons materiais, queriam voltar, mas infelizmente não vão. Conselheiros souberam da proposta da Pênalti e da recusa da diretoria de marketing do clube e eles pedem transparência quanto às negociações, modelo de proposta e etc. Existe também uma suspeita de conselheiros sobre alguns acordos fechados a longo prazo pelo marketing do clube. A suspeita consiste que esses acordos firmados de longo prazo envolvam comissões e intermediações, e por isso que a diretoria atual, a diretoria de marketing, querem aprovar, por exemplo, o contrato com a New Balance até 2032. Dizem, inclusive, de acordo com o portal Tricolor na Web, que o Júlio Casares receberia um comissionamento por essa renovação. A renovação com a New Balance será votada no dia 6 desse mês no Conselho Deliberativo, tá? A gestão Arri Maciça admite que existe uma chance sim de rejeição e ela é grande. Apesar disso, eles não pretendem recuar na tentativa. O acordo entre São Paulo e New Balance já está fechado, né? Resta apenas a aprovação no Conselho Deliberativo para o anúncio oficial. O estatuto prevê maioria simples para aprovação ou não. Conselheiros solicitam que Eduardo Toni, diretor de marketing do clube, esteja presente na reunião do Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos sobre a renovação com a fornecedora, tá? A atual gestão entende que o novo acordo é vantajoso para o clube. O próprio Eduardo Toni diz isso em entrevista à TNT Sports, né? Mas eu gostaria de saber de você, trocaria a New Balance pela Pênalti nesse momento? Você acha que o contrato da New Balance é mais vantajoso do que a Pênalti ofereceu? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lucas Moura está na mira aí de clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos, como eu já adiantei aqui para vocês no canal, e em apuração a ESPN confirma o que dissemos aqui nos últimos dias. O jogador está se recuperando de fraturas nas costelas, tá? Em meio à recuperação, vem recebendo algumas sondagens de clubes do exterior. Segundo o André Hernan, o Al-Ahly da Arábia Saudita não fez proposta neste momento por Lucas. O principal interessado em Lucas Moura neste exato momento é o Los Angeles FC da Major League Soccer dos Estados Unidos. Não é o Los Angeles Galaxy, tá? É o Los Angeles FC. Bom, o interesse do Los Angeles FC em Lucas já é bem antigo. Inclusive, antes do Lucas voltar para o São Paulo em 2023, o clube norte-americano tentou a contratação do atacante, tá? Não conseguiu. Eles sempre ali mantiveram o Lucas no radar, né? Até então
o Lucas é mantido no radar, desde então o Lucas Moura é mantido no radar deles. Existe a expectativa de que o Los Angeles FC faça uma nova tentativa por Lucas no meio ou no final do ano. O foco de Lucas hoje é em sua recuperação e voltar a atuar pelo São Paulo, mas ele não descarta a possibilidade de jogar na Major League Soccer dos Estados Unidos em 2027. Roger Machado falou sobre Lucas Moura e diz contar com o jogador. Já conversei, claro, obviamente, muitas vezes com o Lucas e ele demonstra sempre estar muito feliz no São Paulo. Né? É um lugar que ele se sente à vontade, é um lugar que ele é valorizado, né? Percebi desde o começo da minha chegada uma abertura grande, né? Para que a gente pudesse conversar. Ele não está no dia a dia do campo, mas ele tá na físio, ele vem com frequência. Ontem ele estava aqui, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Os contratos, né, se encerram, começam, né? O clube e o atleta determinam o melhor momento de conversar a respeito, né? Mas eu tenho certeza que o Lucas tem muito a oferecer para o clube ainda, né? São Paulo paralisou as conversas pela renovação de contrato, só vai retomar após a Copa do Mundo. No momento, o Los Angeles FC não fez nenhuma proposta, nem conversa para a contratação do jogador, mas já é sabido que eles em breve devem fazer uma proposta oficial por Lucas Moura, que não descarta deixar o tricolor e ir para a Major League Soccer dos Estados Unidos. Vamos aguardar para ver se de fato o Lucas Moura vai ou não aceitar essa proposta que deve chegar no meio do ano por ele, né? Se Lucas Moura não ficar, tem uma grande oportunidade de mercado para o São Paulo tentar, né, para repor a função ali. O Vitor Sá, ex-Botafogo, está ficando livre no mercado, podendo assinar de graça com qualquer clube. O atacante tem contrato com o Krasnodar até junho deste ano. O Vitor Sá já pode assinar um pré-contrato de graça, tá? O jogador tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro, inclusive está aguardando propostas oficiais do Brasil para analisar e voltar. Por enquanto, ele só recebeu algumas sondagens, sem propostas oficiais. Em uma entrevista aí, o Vitor Sá revelou o desejo de jogar no São Paulo. Veja. Time que você ainda gostaria de jogar e não jogou? Meu pai é São Paulino, então talvez jogar no time de coração do meu pai seria legal, ver ele emocionado o tempo todo. Minha família é doida por São Paulo, né? Dizem que ele, Vitor Sá, também é São Paulino, não só o seu pai não, tá? A vontade de jogar no São Paulo ele já tem, já externou, ele quer ponta esquerda, pode jogar pelo lado direito também, mais centralizado, tá? Hoje nós temos o Ferreirinha apenas de certo ali, mas o Ferreirinha pode ser vendido no meio do ano, e eu gostaria de saber de você aceitaria o Vitor Sá no São Paulo? Acha um bom reforço? Comente aqui abaixo, não tem negociação no momento neste momento não tem negociação, nem sei se São Paulo tem interesse no jogador, mas o próprio Vitor Sá revelou o desejo de jogar no São Paulo, né, e ficará livre no mercado no meio do ano, daqui 2 meses. Pode ser uma alternativa aí para o São Paulo. Estou trazendo aqui para vocês justamente para a gente manter ali o jogador no radar, porque vai que, né, rapaziada? Aguardemos. E faltam apenas 4 dias aí para o tal São Paulo Day, evento realizado pelo empresário Diego Fernandes. O São Paulo já se movimenta nos bastidores para facilitar a SAF, né? Contudo, Diego Fernandes não é muito bem visto lá no São Paulo, não. Apesar disso, o empresário segue tentando entrar no clube, né? E, inclusive... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Cedo, será que ninguém da diretoria fala para o Roger que não está funcionando? Eu acho que não vai falar porque imagina que vai funcionar, que vai melhorar com o time. Vai melhorar com o tempo, né, Arnaldo? Assim, gente, é como se fosse um recomeço, né? O jogo contra o Inter foi a primeira prova, né, desse novo modelo, como gosta de dizer Paulo Massini. Não dá para dizer que não está funcionando. O que dá para dizer é que, se fosse o caso, Roger, isso teria que ter sido falado antes para mim, não destrua tudo que está sendo feito, vamos fazer uma transição aos poucos. Isso não foi falado, e agora ele deu um passo, que é remodelar a estrutura do time. Não vai ter volta, né? O não estar funcionando, acho que a gente vai poder ter uma ideia melhor, sei lá, nas próximas 2 semanas, né, com 4 jogos, por exemplo, né, a estreia na Sul-Americana, o Cruzeiro em casa, o primeiro jogo da Sul-Americana em casa, aí a gente vai ter, acho que a prova cabal se está funcionando minimamente ou não. Né? Exatamente. Contra o Inter teve coisa que funcionou, pouca, e teve bastante coisa que não funcionou, mas ainda é o primeiro
Né? Primeiro... Sim. E tem tudo o contexto, né? Assim, se o Roger mantém o time como ele era e o time continua jogando como ele era, a pergunta seria, por que mudou? Se o time é exatamente a mesma coisa. Então ele vai mudar. Só que para mudar ele precisa que isso dê resultado, porque ele não tem outra alternativa a não se ganhar. É que, na verdade, né, Tironi, essa mudança não foi uma mudança que foi proporcionada por mau desempenho. Então, e o Rui Costa e o Rafinha, eles não, em tese, né, pelo menos não foi nenhum dos dois falou sobre isso. Eles não mudaram porque eles querem ver o time jogando de uma outra forma. Eles mudaram porque eles não concordavam com os métodos do trabalho do Crespo. Isso. Não exatamente, porque eles, cara, dirigente de futebol é aquilo. Eles assim, vamos dizer, que na ideia dos dois, fosse assim, o São Paulo tem que jogar com 2 pontas no 4-2-4, 4-2-3-1, e a gente quer um técnico que faça isso. Então nós estamos trocando o Crespo pelo Roger por conta dessa ideia de jogo. Não foi por isso. Não foi isso. Não foi isso. Enfim. Tanto que não seria, até pelo elenco que existe no São Paulo, né? Não faria sentido. Que aliás, eu acho uma outra coisa. A gente pega uma outra pergunta para responder sobre o elenco. Vamos lá. Pedro Costa. Você já pode ir para o Morumbi pedir a saída do Roger e do Rui Costa? Não. Eu acho que não deveria. Sim, cada um faz o que quiser, né? Democraticamente protesta e tal. Mas eu acho que não deveria. Eu acho que a torcida do São Paulo tem que, do minuto 1 ao minuto 90, até acabar o jogo, apoiar o time, apoiar e depois protestar e tal. Eu acho que é ruim pro time, mais do que pro técnico, para esse, se você não apoiar o time. Eu acho ruim. Acho que nem vai ter tanta gente no estádio no fim de semana, né? Mas enfim. Eu fiquei até surpreso, mas entendi melhor com a publicação no Instagram da torcida independente. Aí eu imaginei, veio um comunicado oficial. Eu falei, já veio alguma coisa contra o Roger ou contra o Rui Costa? Não, era um comunicado de mobilização e atenção total, pressão no conselho para a expulsão de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Você vê como é que é? Olha só, depois eu vou fazer um parênteses sobre isso, mas fala. Então, a preocupação da torcida, inclusive organizada, é menos ceifar cabeças, desde a época do Crespo mesmo, né? Ou que estão, mesmo na época que o time estava correndo risco de rebaixamento no Paulista com o Crespo, que eu estou falando, esse ano, em nenhum momento a torcida mesmo foi, nós vamos... Porque na verdade esses caras, o Roger, o Ferreirinha que ele está preferindo agora, eles não são vilões. Os vilões são esses caras que tem que ser expulsos do clube. É claro, é isso, exatamente. O parênteses que eu ia fazer é como são as coisas, né? Essa história dos áudios lá da Mara Casares e do Douglas Schwartzman, essas figuras, né? Esse negócio tá rodando, né? O estudo, a análise, não sei o que, a investigação e blá 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 blá, desde quando aconteceu. Sim. A história do Pinotti, que aconteceu depois, já tá lá pro Pinotti tomar a suspensão de um ano. Isso é uma outra coisa, não sei se vai ter pergunta. Isso aí é uma tentativa clara, sim, de inviabilizar a candidatura do Pinotti, que é um dos certo. Principais favoritos exatamente. A ser o Mas não é curioso que o outro caso, que é um caso claro de gente metendo a mão na grana, tem lá 1000 comissões, a outra não, o Pinotti comprou o áudio, então esse cara tem que ser expulso. E o presidente do conselho tem que ser de abril é aquele que vai dando a pauta. O presidente da Câmara, né? O Arthur Lira do São Paulo. E o Thiago Castanho fala, olha, se o Dorival replicar o 4-4-2 com Caleri e Luciano no ataque, olha, eu perdoo. Então, velho... o caldo tá aí exatamente porque o Dorival também tá lá a perigo no Corinthians, e a associação é imediata. Eu acho um momento de amor próprio baixíssimo, autoestima baixíssima, é compreensível que a torcida queira a volta do Dorival. Eu acho um cara que há uma semana da temporada falou assim, tchau, valeu aí, obrigado, tô indo embora. Eu não sei se deveria ter essa moral toda, mas a torcida acha. O fato, né, Tironi, é que é inevitável que, se o Dorival for pro mercado,
ele passa a ser uma sombra. Sim. Lembra que era a questão até com relação ao Zubeldia, isso já era mesmo com aquela sensação de traição para a seleção ainda mais fresca do que hoje. Sim. Então, sim, ele é. E assim, né? É aquilo. Eu também acho que o São Paulo. Para mim, o melhor para o São Paulo seria o Roger se firmar, o time se firmar, ganhar jogos, do que voltar a uma experiência de um treinador que teve uma passagem importante, mas que na hora H preferiu sair do São Paulo, né? Isso. Ele preferiu sair do São Paulo. Foi o São Paulo que foi um dos técnicos únicos nos últimos tempos que preferiu sair do São Paulo, né? Não o contrário. O Foco no Esporte fala assim: o que acham da saída do Enzo para a entrada do Wendel? O que o Roger está pretendendo? Bom, ontem o Enzo estava suspenso, né? Não poderia jogar de qualquer forma. Mas é que a indicação do Roger nas entrevistas, naquele papo com os jornalistas, é que com a formação atual, o lateral de maior acabamento ofensivo encaixaria melhor. Mesmo com ponta? Mesmo com ponta. Eu acho que isso me preocupa um pouco também nessa reformulação do time, sabe? Porque alguns jogadores aí não estamos falando dos mais talentosos. Os mais talentosos são Marcos Antônio, Danielzinho, né? Tá todo mundo, Luciano, mas tem ali também os jogadores símbolos da equipe anterior, muito pela raça, como o Carlos Benzo disse, que talvez percam espaço. Vamos observar. O fato é o seguinte, né, também, Tironi, é o outro lado. Ter o Enzo, o Wendel recuperado com alguma confiança, o Pablo recuperado com alguma confiança, o Ferreirinha recuperado com alguma confiança, com 3 competições simultâneas, você vai precisar desses caras também, né? Então, sei lá, o Enzo joga Sul-Americana e o Wendel, entendeu? Estou dando um exemplo. Sim. O São Paulo vai precisar usar o elenco, como todos agora, dessa frente tripla. Isso eu concordo com você, estou de acordo. A questão é só, vamos recuperar o Ferreirinha, beleza. Mas e aí vamos significar reformar o Ferreirinha perdendo o Marcos Antônio, você acha que essa conta vai valer a pena? Não. Essa é a questão. Não mesmo. Se você conseguir recuperar todo mundo, e aí, sei lá, um milagre, o time tem algumas formas diferentes de jogar, legal. Aí acho que pode ser legal. E tem a ver com a pergunta aqui do Renan Magma. Luciano pode perder espaço com esse novo esquema do Roger? Eu acho que ele está na lista dos que vão ter que disputar a posição, se o esquema ser assim, com 2 pontas e um volante. Na minha conta, vou repetir a conta que eu fiz e o Tironi entendeu. Se o Roger, de fato, levar em frente o que ele disse na coletiva de ontem, que é um time com 2 pontas, Arthur e Ferreirinha, com um volante marcador, Pablo Maia, e com, obviamente, a presença do Caleri na frente, restarão 2 vagas no meio de campo. Eu sempre faço essa conta. 2 vagas, você tinha 3 titulares. 2 vagas. Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha. Mais o Luciano. Se você quiser acrescentar mais o Cauli, 5 jogadores para 2 vagas. Desses, o menos versátil para jogar nessas 2 vagas é o Luciano. Quem tem mais risco de perder o lugar é o Luciano. Né? Pois é. O que mais aqui, ó? O Marcelo Galhardo, ele passou quase que uma década treinando o time do River Plate, ganhou Libertadores lá no plural, ele foi campeão demais do River Plate e ele acabou que quando ele saiu, isso aqui é um caso muito curioso que pouca gente vai falar, quando o Marcelo Galhardo sai do time do River Plate, ele sai aplaudido pelo torcedor. Um pouquinho antes, a torcida quando estava ali em frangalhos, o time despedaçado, quando o Tapia vem pro São Paulo e o Enzo Dias, o Tapia nem relacionado era, e o Enzo Dias ele era banco de reservas. Quando o São Paulo traz esses 2 caras, começa o bicho pegar no River e a torcida do River, ela vaiava o elenco. Caras como Nátio Fernandes, por exemplo, Quinteiro, os caras muito vaiados lá, enquanto a torcida poupava Marcelo Galhardo. O Galhardo acaba sendo demitido, saiu agora em fevereiro, mas ele nunca que ele foi vaiado pelo torcedor do River, nunca que ele foi considerado um técnico azarão, um técnico ruim. Então ele sai em alta, apesar dos resultados recentes serem bastante ruins, ele sai em alta sim. Quando a torcida gosta, meus amigos, você sabe o que eu tô falando, a torcida gosta,
o adversário não entende, nós entendemos. O porquê nós gostamos de alguns caras, o que eles fazem pelo nosso time, né? E aí é o seguinte, o Galhardo pode assumir o São Paulo a qualquer momento? Pode. O São Paulo contrataria um técnico argentino, ídolo do River Plate, para treinar o time aqui? Poxa, tivemos o Zubeldia, que era um cara do Lanús, mas tivemos o Crespo, Hernan Crespo, aqui no time do São Paulo por vários meses, aí quase mais de um ano, né? Somar as duas passagens, inclusive. Então o Crespo veio e por que não Marcelo Galhardo? O Galhardo um pouco mais ambientado a títulos, um pouco mais acostumado com treinar times problemáticos. River Plate parece bastante o São Paulo muitas vezes, né? Muitas vezes ele perde para um Boca de maneira inexplicável. Então, um cara igual o Galhardo, ele conseguiria fazer um trampo legal no São Paulo caso ele viesse. O São Paulo, então, considera o Galhardo uma das grandes possibilidades para assumir numa demissão de Roger Machado. O São Paulo hoje, ele negaria enfaticamente a demissão do Roger Machado se fosse perguntando para o Rui Costa. Outras pessoas da cúpula diretiva do São Paulo e conselho e diretoria, presidência, eles já não negariam não. Então, o que tem hoje é que o Rui Costa, ele deve sair fora junto com o Roger Machado muito em breve, agora é torcer, né, pro São Paulo retomar. O Roger Machado, de maneira assim, bastante grotesca, eu diria, para não falar o português mais claro do que isso, ele colocou o TT para jogar por 2 minutos ali. O TT entrou para jogar 2 minutinhos de jogo, entrou e estreou. Então o Arthur chegou jogando, Ferreirinha entrou e foi um dos melhores em campo, Luciano, uma coisa assim, talvez que beira o bizarro, né? Beira o bizarro. Mas o Luciano faz gol. Pode pensar o que quiser. Para mim, beira o bizarro. O Luciano ser meia do time do São Paulo, ficar naquele ataque junto com o Caleri. Ou o Luciano ou o Caleri. Duas tartarugas, duas cãibras ali, não dá não. É a cãibra e a cãibra mãe. Não tem condição de ser a tartaruga e o jabuti jogando juntos. Um faz gol de cabeça, outro faz gol com o pé. Tá bom, joga um ou outro. Agora fica os dois juntos ali, o São Paulo tem dificuldade de dominar a bola, sabe? Não tô criticando o Luciano ou o Caleri, tô dizendo que fica muito lento os dois jogando juntos. E o Roger Machado não é nem tem bagagem pra mexer com esses dois caras no São Paulo. Então, além da bizarrice dele não poder mexer, ele ainda coloca o Luciano como meia. Ficou ridículo. O São Paulo não tinha sistema criativo, sabe? A choradeira de Caleri é enorme, Luciano não diz a que veio e o São Paulo vai piorando, até que entra o TT pra tentar mudar o curso, mas quem mudou foi o Ferreirinha. Ferreirinha realmente melhorou o São Paulo. Ferreirinha deve estar vendido, tá? Ferreirinha, ele tem o interesse do Besiktas e deve levá-lo realmente. E vocês, a gente vai ter que falar agora um pouquinho também sobre o Arboleda, né? O Arboleda simplesmente sumiu do São Paulo, né? Depois daquele problema pessoal que ele teve no Equador, ele perdeu a titularidade e ontem, né, a gente imaginava que como o Alan não estaria à disposição, quem ia entrar era ele, né, mas o Arboleda não saiu nem do banco de reservas e quem jogou foi o Tolói. Rapaziada, que fase vive o Arboleda, né, antes melhor zagueiro e indiscutível até no elenco, hoje sendo aí, quem sabe, uma quarta opção para o sistema defensivo, né? Porque se a gente for pegar a dupla de zaga titular, seria Alan Franco e Sabino. Aí o Alan não está à disposição, quem joga é o Tolói, né? Então o que está acontecendo aí? Será que tem mais coisa envolvida nisso? Será que estão queimando o Arboleda? Será que o jogador de fato tá deixando o clube aí na próxima temporada? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu, no mínimo, foi estranho, né? Eu sei que o Roger queria implementar ali algumas mudanças e tudo mais, mas para mim ontem era só fazer o básico, né? Era só colocar o Arboleda ali no sistema defensivo, que eu inclusive acho, minha opinião até hoje, que o Arboleda é o melhor zagueiro do São Paulo. Acho que ele melhor até que o Alan, acho melhor aí que Dora, que Tolói, que Sabino, acho o melhor zagueiro do São Paulo, o Arboleda. E o homem acabou virando ali uma quarta opção, né, rapaziada? Ele já tava no banco, depois que voltou ali, já tava ficando no banco. Agora ele ficou no banco até do banco, né? O Tolói é reserva, ele ficou no banco ainda. Então, quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês pensam sobre o futuro do Arboleda? Será que chegou ao fim o ciclo, né, do zagueirão que tá desde 2017 aí com a camisa do tricolor? O que você acha sobre isso, né? Você acha que chega ao fim esse ciclo? Você acha que foi apenas alguma questão ali de tática, alguma questão de jogo, alguma escolha do treinador? O que você pensa? E vale lembrar que um jogador do nível do Arboleda, se ele for ficar no banco de reserva, ele não vai aceitar e já ele vai pedir para sair, né, rapaziada? A gente sabe. Isso aí a gente acompanha todos os dias no mundo do futebol, né? Então já deixa aí nos comentários o que você acha sobre o Arboleda.